Boa noite a todos que estão assistindo esse vídeo do primeiro simpósio de análise e desenvolvimento de sistemas. Eu sou o aluno Cauê Farias, estudante do primeiro semestre de análise e desenvolvimento de sistema do Instituto Federal Campus Cubatão. Eu sou um homem adulto, tenho 19 anos, 1,77 m, 60 quilos. No momento estou utilizando um sapato preto, polo, calça jeans, uma blusa de frio azul, tenho o cabelo cacheado, raspados na lateral e na parte de trás da cabeça. Bom dia, boa tarde e boa noite. Sou o Adriano Júnior, tenho 19 anos, sou um homem, tenho estatura média, 1,74 de altura, 64 quilos, tenho cabelo curto cacheado, raspado nas laterais e atrás e meio em uma franjinha meio enrolada. Tenho um nariz fino, de tamanho médio e no momento estou usando camisa preta com manga curta e uma calça moletom. Meu nome é Guilherme Mendes, eu sou um homem de 19 anos, tenho cabelo longo, estou com ele amarrado, um coque alto, tenho nariz médio, a camiseta que eu estou usando ela é cinza e no lado esquerdo do peitoral tem a logo do IFSP Cubatão, escrito IFSP Campus Cubatão. Olá, me chamo Jonathan Rodrigues, sou um homem de 18 anos, sou moreno, tenho cabelo preto curto, penteado para trás e raspado nas laterais. Meu nariz é médio, eu tenho um bigode e barba no queixo. Estou utilizando uma camiseta da cor azul. Quando nós, alunos do primeiro semestre, nos deparamos com os termos arquitetura e organização, muitas vezes nos perguntamos: o que realmente significam essas palavras? À primeira vista, pode parecer que esses conceitos são idênticos, ou ao menos muito similares. É comum que, dependendo do contexto, eles sejam usados de formas intercambiáveis. No entanto, na área da computação, arquitetura e organização são conceitos que possuem significados bastante distintos e desempenham papéis diferentes. Para ilustrar essa diferença, consideremos os seguintes: muitas fabricantes de computadores mantêm a mesma arquitetura por longos períodos, às vezes por décadas, abrangendo uma vasta gama de máquinas e modelos. A arquitetura, nesse sentido, refere-se ao plano fundamental, a base sobre a qual diferentes sistemas são construídos. Já a organização, por outro lado, é muito mais dinâmica e sujeita a mudanças. Ela se adapta às inovações tecnológicas e às demandas dos usuários, que à medida que o tempo passa se tornam cada vez mais exigentes. Assim, enquanto a arquitetura pode ser vista como, entre aspas, o esqueleto que permanece estável, a organização é a forma como esse esqueleto, entre aspas, é revestido e utilizado, mudando constantemente para atender às necessidades de um mercado em constante evolução. Essa distinção é essencial para compreender como diferentes componentes interagem dentro dos sistemas computacionais e como as inovações emergem e se desenvolvem ao longo do tempo. Para falarmos sobre arquitetura de computadores, é interessante primeiro diferenciar a arquitetura de computadores do que ela não é. Naturalmente, quando escutamos a palavra arquitetura, é comum que venha à nossa mente a imagem de uma planta, de um edifício, projeto arquitetônico de uma casa, por exemplo, ou organização de um ambiente. Mas não é especificamente disso que estamos falando aqui, porque a arquitetura de computadores ela é um termo que se diferencia dessa definição. A arquitetura de computadores ela seria o conjunto das ferramentas e dos atributos de um computador que são visíveis ao programador, no sentido de que essas ferramentas e esses atributos eles estão relacionados ao seu funcionamento. Porém, você pode estar pensando que
isso não se aplica a você, talvez programador que esteja me escutando agora. Só que nós temos que considerar também que não existe somente um tipo de programador no mundo. Existem programadores que trabalham, por exemplo, para o processador, como os programadores desenvolvedores de sistemas operacionais. Para esses programadores é extremamente importante e relevante conhecer a arquitetura do computador, pois isso é de extrema importância no seu trabalho. Um termo muito importante na arquitetura de computadores, que explica bastante o que seria esse conceito, é o termo ISA, que se diz Instruction Set Architecture. Isso vai definir as operações que o processador é capaz de realizar. A tradução desse nome seria o conjunto de instruções arquitetural do computador. Além desse termo, outros dois atributos que estão relacionados à arquitetura de computadores também são os números de bits necessários em cada dado e a tecnologia de endereçamento de memória. Bom, para começarmos, diferentemente da arquitetura de computadores, a organização de computadores trata da parte lógica e física de um computador. Por definição, ela refere-se às unidades operacionais e sua interconexão que realizam as especificações arquiteturais invisíveis ao programador. Exemplos de atributos organizacionais são detalhes de hardware transparentes ao programador, tais como sinais de controle, interface entre o computador e os periféricos e a tecnologia de memória usada. Exemplo é uma questão de projeto arquitetural se o computador deve ter uma instrução de multiplicação, mas é uma questão organizacional se a instrução deve ser implementada como uma unidade de multiplicação ou através de repetidas somas. Muitos fabricantes atualmente oferecem uma família de modelos de computadores, todos com a mesma arquitetura, mas com diferenças na parte organizacional, resultando assim uma diferença entre os modelos com preços por conta de seu desempenho. E retomando tudo o que foi dito até o momento, hoje vou falar sobre a diferença entre essa arquitetura de computadores e a organização computacional, que são dois conceitos fundamentais no estudo dos sistemas de computadores. A arquitetura de computadores refere-se ao design conceitual e às especificações funcionais de um sistema de computação. Isso inclui o conjunto de instruções que o processador pode executar, o tipo de processador, largura de dados, entre outros. Basicamente, a arquitetura de computadores define o que o sistema é capaz de fazer em termos de desempenho, capacidade e funcionalidade. Um exemplo de arquitetura seria a diferença entre a arquitetura de um processador RISC, que utiliza um conjunto reduzido de instruções, e um processador CISC, que tem um conjunto mais complexo. Já a organização computacional refere-se à implementação prática da arquitetura. Envolve como os componentes do sistema, como a CPU, memória e dispositivos de entrada e saída, são interconectados e gerenciados para executar as instruções definidas pela arquitetura. A organização se preocupa com aspectos como o layout do hardware, a eficiência na execução das instruções e a comunicação entre os componentes do sistema. Por exemplo, duas máquinas podem ter a mesma arquitetura, mas diferenças na organização, como a quantidade de memória cache ou o tipo de barramento. Esses podem levar a diferenças significativas em termos de desempenho. Dando um breve resumo, enquanto a arquitetura de computadores descreve o que um sistema de computação faz, a organização computacional detalha como essas tarefas são realizadas na prática. Ambos os conceitos são essenciais para entender o funcionamento e o desempenho de um computador. Encontro Nacional sobre Inclusão Escolar na Rede Profissional de Tecnologia, ENIERPT, Manual de Orientação aos Participantes, Comissão Organizadora 2021. Stallings-Williams, Arquitetura e Organização de Computadores, projetado com foco em desempenho, 10.ed, São Paulo. SP Pearson, 2017, e-book. Stallings-Williams,
Arquitetura e Organização de Computadores Projetando com Foco em Desempenho 11.ed, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Grupo A, 2024, e-book. Agradeço a atenção de todos e espero que o tema apresentado tenha ficado esclarecido. Até mais!